Bom dia a todos, hoje terça-feira, dia 1º de junho de 2021, nona semana do tempo comum. Festa de São Justino Mártir, o Evangelho de São Marcos, no capítulo 12, versículos de 13 a 17. Naquele tempo as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanhar Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências dos homens, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que está nesta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Olha só, Jesus às voltas com as autoridades daquele tempo. Estavam sempre arrumando algum pretexto para ver se pegavam Jesus em alguma armadilha. Os fariseus e os mestres da lei eram raposas velhas naquele tempo. Não se davam muito com os simpatizantes de Herodes, mas quando o assunto era Jesus, até se uniam para ver se conseguiam desacreditá-lo diante do povo. O texto do evangelho de hoje é prova disso. Pediram aos fariseus, também aos simpatizantes de Herodes, que fosse até Jesus, para ver se ali conseguiam pegá-lo em alguma armadilha. São espertos, até fizeram elogios a Jesus, como se ele não soubesse que eram maldosos. Jesus até disse: como vocês são hipócritas. E Jesus jamais deixou-se levar por elogios ou por tapinhas nas costas, mesmo porque com aqueles homens todo cuidado era pouco. Por último, vem então a pergunta capciosa a respeito do imposto pago ao império. É lícito ou não pagar o imposto? Foi a pergunta que fizeram a Jesus. Para eles, só tinha duas respostas. Quer dizer, para eles, Jesus só tinha duas respostas para ser dadas ali. Sim ou não. Sem dúvidas, era uma questão complexa. Sob o aspecto político, se Jesus dissesse que não era lícito pagar o imposto, ia esbarrar num problema sério. Estaria ele contra o poder dominante, ou seja, o poder romano. O imposto era de César, o imperador romano. Estaria Jesus, então, em maus lençóis. Sobre o aspecto religioso, se Jesus dissesse que sim, era justo pagar o imposto, estaria ele indo de encontro a uma situação de sofrimento e de exploração em relação, sobretudo, ao povo mais humilde, ao povo pobre e simples daquele tempo, que não tinha como pagar o imposto. Então era como se Jesus estivesse aqui deixando cair por terra toda a sua pregação, todo o seu argumento contra a exploração e a dominação, sobretudo dos pequenos e dos pobres. Mas Jesus foi esperto. Mandou trazer uma moeda, e na moeda tinha uma esfinge e com uma inscrição. E Jesus então pergunta: de quem é esta figura e de quem é esta inscrição? Ah, é de César, o imperador. Opa, se é de César, então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O dinheiro era de César, era uma moeda cara e uma moeda pesada, uma moeda forte. E quem mais se beneficiava com esta moeda eram os próprios fariseus, que eram os homens do comércio. Eles compravam e vendiam com a moeda do império e tiravam ali lucros vultosos. Inclusive usava disso até no próprio templo. E o lucro era grande. Então, se eles tiram lucro em cima de uma moeda forte, é justo que se pague o imposto dela. Agora, dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? De Deus é o homem, é a pessoa, são os corações humanos que não estão ali para serem oprimidos, nem explorados por quem quer que seja. César não é maior que Deus. César é um ser humano e, como todo ser humano, tem que se curvar ao poder de Deus. É isso que Jesus quer realmente que eles entendam.
Desta forma, Jesus vai contra, mais uma vez, a todo tipo de exploração, a todo tipo de domínio, sobretudo aquele que menospreza o ser humano, a pessoa humana, sobretudo os mais simples e os mais pobres. É isso, meu irmão, o assunto de hoje é esse e a gente então tem que também tomar um pouco de cuidado. Eu pediria a você, meu irmão, minha irmã, que me escuta todos os dias com a minha mensagem diária, hoje, se você puder, em algum momento do dia, reze por mim uma Ave Maria, para que Deus continue me dando vida, saúde, alegria, disposição para continuar a minha missão, o meu trabalho servindo a Igreja de Deus até quando Deus quiser. Hoje não vou celebrar nenhuma missa à noite, vou celebrar só de manhã às 7 horas, à noite não haverá missa do meu aniversário. Vou celebrar então no dia 3, que é dia de Corpus Christi, e ali então eu faço um momento, uma referência ao meu aniversário. Tá certo? Quem puder, então esteja convidado para a missa de Corpus Christi, que será às 7h30 da noite na nossa igreja paroquial, e lá então será também comemorado o meu aniversário. Tenha todos um bom dia e fiquem todos com Deus. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça sempre. Amém.